Boa noite. Vamos falar sobre Provérbios capítulo 12, no 12º dia do desafio estudando Provérbios. Capítulo 12. Quem ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. E por que a palavra fala isso? Porque quando você aborrece a instrução, você está perdendo uma oportunidade de crescer e avançar. Então, a palavra fala que se você ama a instrução, ama o conhecimento, você ama aprender. Mas o que odeia a repreensão, a correção é estúpido. O bom homem obtém o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são engano. E por muitas vezes você pode pensar que uma pessoa está prosperando, que uma pessoa está crescendo, que uma pessoa está avançando, quando na verdade as sementes que ela está plantando é de iniquidade, é de desonestidade, é de engano. Então, não fique com inveja daqueles que na sua visão estão crescendo muito e não julgue também, né? Foque em fazer a sua parte na sua vida, plantar a sua semente para os seus projetos, para o seu futuro, sem olhar para o que está do teu lado no sentido de invejar. Não, isso é abominação. As palavras dos perversos são para ficar à espreita por sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios são derrubados e não permanecem, mas a casa dos justos ficará de pé. Um homem será elogiado de acordo com a sua sabedoria, mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Aquele que é desprezado e tem servo é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. Esse versículo é muito interessante porque, se você observar, às vezes, aqui está falando uma pessoa que é desprezada, ou seja, aos olhos de todos, ele não tem bens, ele não tem nada. Então, ele pelas pessoas, ele é desprezado. Mas fala que esse que é desprezado e tem servos, ou seja, mesmo que os outros julguem ele como sendo alguém inferior, ele tem rendimentos, ele tem provimentos, ele tem bênção, é melhor do que aquele que honra a si mesmo e carece de pão. Ou seja, aquele que se honra, que faz parecer ser o que não é, porque a realidade dele é muito aquém do que aquilo que ele demonstra fora, né, para os outros. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. Aqueles que lavram a sua terra se satisfará de pão, mas o que segue pessoas vãs é vazio de entendimento. Sempre quando você observar falando sobre lavrar a terra, semear, Deus está falando assim de você agir, de você plantar o que você quer colher, de você agir coerentemente com aquilo que você deseja. O perverso deseja a rede dos homens maus, mas a raiz dos justos produz frutos. Bons frutos, né? O perverso é enlaçado pelas transgressões de seus lábios, mas o justo sairá do problema. O homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca, e a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. Presta atenção. Um homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca. Isso aqui está falando do poder da palavra. Nós falamos esses dias sobre o capítulo 10, que fala muito sobre o poder da língua. E aqui está falando novamente que você vai se satisfazer, que você vai se fartar daquilo que sai da sua boca. E o que sai da sua boca é bênção ou maldição? É frutos de vida ou frutos de morte? E a recompensa dos maus das mãos de um homem será dada a ele, seja recompensa boa ou ruim, né? Ou seja, se você planta coisas boas, você vai receber coisas boas. Caso contrário, coisas ruins. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. Você tem a humildade de reconhecer que você precisa de ajuda e que precisa de outras pessoas para te ensinar também. A ira do tolo é logo conhecida, mas um homem prudente encobre a vergonha. Aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha o engano. Há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde.
O lábio da verdade, rapidinho, isso aqui, ó, mas a língua do sábio é saúde. Você sabe que se o que a pessoa tá te falando é bênção ou maldição, isso gera vida ou morte. Como você se sente perto de algumas falas de algumas pessoas? Isso vai direcionar os seus caminhos, perto de quem você tem que estar. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um momento. O engano está no coração daquele que imagina o mal, mas há alegria para os que aconselham a paz. Nenhum mal acontecerá ao justo, mas o perverso será cheio de danos. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são seu deleite. A verdade, sempre a verdade, pautando na verdade, na honestidade. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a tolice. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo do tributo. Em outras traduções, está falando assim, que a mão do diligente prosperará, né, estará junto a reis, mas a do preguiçoso sobrevirá à pobreza. O peso no coração do homem o abate. Em outras traduções fala, a esperança demorada o abate, né? Mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu vizinho, mas o caminho dos perversos o seduz. Isso aqui está falando sobre a nossa vulnerabilidade. Todos nós podemos, mesmo sendo justos, ser tentados por aquilo que nos desviam do nosso chamado. E aí cabe a gente observar e ficar atento para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer reto. O homem preguiçoso não assa o que ele pegou na caça, mas a substância do homem inteligente é preciosa. No caminho da justiça está a vida, e na sua vereda não há morte. Se tem uma mensagem que está nesse capítulo 12 de Provérbios, é muito a questão de você plantar, de você agir, de você ser perito naquilo que você faz, de você plantar frutos bons com a sua boca, profetizar, mas também agir em direção a tudo isso que você profetiza. Além de você tomar cuidado para você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, de você não ir para caminhos que você sabe que vai tirar você do seu foco, mas você permanecer reto e firme naquilo pelo qual Deus te chamou. Tem um versículo que fala, permaneça sempre na vocação pela qual cada um de vocês foram chamados. Cada um foi chamado para uma vocação. E vocação é diferente de propósito e diferente de chamado. Mas vocação tem a ver com o seu ministério espiritual. Então, cada um tem uma vocação. Permaneça você naquilo pelo qual você foi chamado. Seja reto naquilo, seja honesto, profetize palavras de vida, para que os frutos verdadeiramente sejam de vida e comece a agir em direção a isso, que Deus vai honrar cada semente que você plantar. É inevitável, ele não mente. E o princípio da semeadura verdadeiramente é real. Ok? Boa noite.